comunicação. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, você gosta de trabalhar em pé ou sentado? Pois é, nem sempre a gente pode escolher, né? Mas o que dá para tentar melhorar é a questão ergonômica, não é? A altura da cadeira, da mesa, tudo isso. Este é o tema do programa Em Discussão. Fique atento porque a gente vai conversar com o Eduardo Marcato. Ele é engenheiro, especialista em ergonomia e segurança do trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu não vou prometer aqui melhorar as dores nas costas de ninguém, mas ergonomia, a gente pode resolver muitas questões da saúde, não dá para resolver? Muitas questões. Toda vez que houver uma relação entre pessoa e trabalho ou tarefa, porque o trabalho hoje está muito amplo, né? O trabalho formal, o trabalho informal, o trabalho do serviço público, o trabalho do serviço privado. Toda vez que houver essa relação de pessoas com o trabalho, é necessário ergonomia. O que é a ergonomia? É isso, é a relação nossa, do nosso corpo com a máquina ou com tudo que a gente faz? Há várias definições sobre o assunto, né? O mais prático, o mais objetivo, o mais popular é que diz assim: ergonomia visa adaptar o trabalho às pessoas. Contudo, a palavra trabalho ampla, tarefa, atividade. Qualquer atividade onde há um ser humano, eu posso praticar ergonomia, buscando essa adaptação, ou seja, eu quero um trabalho com saúde, com segurança, com produtividade e com eficiência, com eficácia. Então, a ergonomia procura... Adorei essa definição, porque na minha cabeça está tudo ao contrário. Porque o senhor falou, adaptar o trabalho à pessoa. Mas geralmente o pessoal fala assim, ó, esse é o trabalho, se vira, né? Se a cadeira está baixa, se você consegue pegar esse peso, enfim, né? Não se olha muito para isso, né? Não, a ergonomia vem trazer informações técnicas científicas, informações embasadas em ciência, para estudarmos bem o trabalho, para que ele possa ser realizado por muitas pessoas. Pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magrinhas, pessoas mais cheinhas, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens. Então, o grande desafio da ergonomia é isso, ter um trabalho que possa ser realizado por deficientes. As empresas não têm que contratar deficientes, manter deficientes nos seus quadros? Sim. Então, a ergonomia precisa estudar esse trabalho para tornar o trabalho acessível para todas as pessoas, para muitas pessoas. E quem tem interesse por isso? Porque na prática a gente vê pouco interesse, né? E isso a gente pode falar tanto do setor público, privado, né? Não sei se pode ser, eu nunca vi uma empresa que fala assim, olha, aqui os funcionários têm a cadeira regular, até porque a gente tem rotatividade, né? Tem locais que a pessoa senta numa cadeira, mas é o outro colega que sentou antes, tem 1,60 m, o outro tem 2 metros de altura, né? E aí começa todas as complicações, né? Veja, no nosso país, muitas vezes, os empresários ou a população em geral é motivada por exigência legal, né? Se eu tenho uma lei, se eu tenho uma norma, eu tenho que seguir. A nossa norma de ergonomia existe desde 1990. Então, ela está em vigor. Inclusive, está em revisão agora, nesse mês de dezembro. Certo. Agora, em janeiro, deve sair um novo texto, mais moderno, mais atual. Mesmo assim, pouca gente conhece essa norma regulamentadora federal que todas as entidades deveriam seguir. Públicas, privadas, formais e informais. Mas, por desconhecimento, por falta de informação, ainda tem dificuldade de saber as vantagens da ergonomia. Agora, Eduardo, dá para medir a produtividade Sim, em relação à ergonomia? Sim, é muito possível. Os americanos fazem estudos há alguns anos com ergonomia, né? Trabalham com ergonomia desde os anos 50, 60, e nos estudos recentes dizem que a cada dólar investido em ergonomia há um retorno de $4. Então, o americano, nesse empreendedorismo natural do americano, já sentiu que ao investir em melhoria das condições de trabalho, eu tenho, além da saúde do trabalhador preservada, eu tenho retorno financeiro sobre o investimento. Isso é muito importante. Muito interessante. Vamos pegar um caso prático, porque eu comecei brincando aqui a questão da coluna, mas é porque problemas na coluna é o número 1, até que o senhor é da segurança do trabalho, talvez o senhor até me corrija se eu estiver errado, mas é o número 1 de afastamento. Pessoas que têm problema na coluna. E aí, se eu estou numa cadeira que é baixa, eu, por exemplo, tenho 1,81 m, e a colega de 1,60 m acabou de sair, eu vou sentar na cadeira e eu vou ficar com as pernas lá em cima e a minha postura vai ser toda desregulada. Ou
tem uma cadeira para quem tem, ou tem a regulagem, mas aí para regular também mesa, cadeira e computador, tudo isso é difícil, né? Tudo isso passa por um trabalho, mas que vale a pena esse investimento, então? Vale a pena, porque quando você faz prevenção, você está aumentando a produtividade, como nós já mencionamos, está buscando a satisfação do trabalhador no trabalho e está reduzindo o seu custo. Então, quando você pensa nesse tripé, você tem vantagem nesse investimento, nessa educação ou nesse investimento numa cadeira regulável. Mas dá para fazer um meio termo, um jeitinho brasileiro? Eu trago um travesseirinho de casa, aumento a minha altura, quem é baixo aumenta a altura. Eu, por exemplo, eu gosto de computador alto. Então, o que eu fazia antigamente, pegava um caixotinho qualquer, colocava, e aí, porque aí você fica numa visão, porque você não pode ficar nem assim e nem olhando para cima, né? Então, esse caixotinho é ergonomia. É ergonomia. Ergonomia. Né? Você buscou uma adaptação do seu trabalho, do seu posto de trabalho, para estar mais confortável. Isso é ergonomia. E aí eu ponho o caixotinho, eu subo o monitor. Chega a minha colega que é mais baixinha, já tira briga comigo. Aí, se ela brigar comigo também é ergonomia, porque o senhor falou que a ergonomia também é a relação. Porque é mais amplo, né? O senhor falava, é mais amplo. Não é só os estudos acadêmicos levam a olhar por ergonomia em basicamente 3 aspectos. O aspecto físico, que é isso que você mencionou das posturas, dos desconfortos físicos, né? Dor nas costas, dor nos braços. A questão cognitiva, ou seja, a relação entre o conhecimento que eu tenho do trabalho e a complexidade do trabalho. E o organizacional. Organizacional em termos de tempo, quantas horas de jornada, ou em termos de número de trabalhadores distribuídos para aquela tarefa e como eles se relacionam. Então tudo isso, porque é um pacote, né? Não dá para você olhar e falar, tem só esse cara, porque tem um cara que vai usar a máquina dele, tem uma meta para ser cumprida e cada um pensa de um jeito, mas aí é complicado, né? O certo é você ter um estudo para cada funcionário e como cada um reage, um histórico, por exemplo, de exame médico, para saber como cada um está suscetível ou não a determinadas doenças? Existe um ramo muito forte na ergonomia chamado ergonomia participativa. Nós vivemos num país democrático. Sim. Estamos no berço da democracia, que é a Câmara de Deputados, não é? Estaduais. Então, quando eu digo que o trabalhador participa da identificação das suas oportunidades, eu estou fazendo com que ele exercite a democracia de ter melhores condições de trabalho. Ele participa da identificação da oportunidade e da solução. Certo. Então eu trago 1, 2, 5 trabalhadores, conforme o tamanho da equipe, para juntos resolvermos aquela oportunidade. O senhor é engenheiro mecânico, mas conhece bem da mecânica do corpo também, porque o senhor é da segurança do trabalho e trabalha com ergonomia, né? Então não posso perder a oportunidade de dar um serviço aqui de utilidade pública. Qual é que é a altura correta, tanto da perna, porque a perna também ela não pode estar nem muito alta e nem muito baixa, e vai da altura da cadeira. Então, na altura da cadeira, da altura do ombro na mesa e do pescoço, tem algum padrão? Para quem usa o computador, por exemplo. Existe uma recomendação geral, não é? Que diz que as pernas têm que estar esta parte plana, né? Paralela ao piso. Para trás, desconforto. Já está desconforto. Se tiver para frente, também está. Então, pés apoiados, braços sempre largados confortavelmente, né? Deslizando pelo corpo. Certo. Então, deveria evitar braços elevados, deveria evitar braços muito colados e apoiados. Essa é uma postura dita como adequada. Agora, se você permanecer nessa postura 4, 5 horas, já não dá certo. Você vai ter desconforto. E o pescoço também, acho que a altura do olho, acho que você olhar aqui está bom, né? O nível dos olhos sempre alinhados ao monitor. Ao monitor. A parte superior do monitor. Então a gente que usa muito celular está perdido, né? Está todo mundo com a cabeça baixa. As crianças com jogos, não é? Né? Hoje em dia, quando a gente fala de ergonomia, a gente não fala só de trabalho. As crianças estão tendo problemas ortopédicos por uso de tablet, notebook, computador. Porque ela fica muito assim, né? Isso na última década, sei lá, 10, 15 anos. 5 anos. Tudo muito, até menos, né? Todo mundo com a cabeça mais baixa, isso aqui. O corpo não está acostumado. E a cabeça pesa, né? É bem pesadinha. Exatamente. E precisamos lembrar também que você mencionou muito bem o adoecimento na região lombar. Há alguns anos o Brasil é campeão de adoecimento na região lombar. Mas o adoecimento de mãos, punhos, cotovelos e ombros tem crescido. Tem até empatado com o lombar ou ultrapassado.
E vem vindo um adoecimento bem preocupante, que é o adoecimento mental, o adoecimento do estresse, da depressão, da bipolaridade, causada pelo trabalho. Então, seremos, no futuro, trabalhadores doentes na questão mental, porque está crescendo muito. Por que está crescendo muito? Porque estamos mais competitivos, porque temos mais metas apertadas, porque as relações entre as pessoas está mais digital do que presencial. Então, alguns fatores levam a esse adoecimento mental. Agora, doutor, o senhor trabalha, como é que chama a empresa que o senhor trabalha aqui? Prodergo. A Prodergo, né? Isso, empresas como a Prodergo, elas têm justamente, isso tem crescido, essa preocupação, e o senhor falou desse índice de produtividade medido aí, no caso americano, para cada dólar investido, são 4 de retorno, né? Tem aumentado o investimento nessa área ou ainda as empresas não visualizaram que a saúde do empregado, antes de ser uma exigência legal, ela pode trazer retorno produtivo? Como nós já comentamos e conversamos, o país, a população, o Brasil ainda é movido muito pela questão legal. E a legislação tem evoluído nesse sentido, né? A legislação na área de saúde e segurança tem evoluído para garantir mais saúde e segurança. Isso tem levado as empresas, principalmente de médio e grande porte, a olhar por ergonomia. Mas aí por uma imposição legal ou por realmente verificar que financeiramente é viável? Um dos motivadores é a imposição legal. Sim. Nós temos uma norma regulamentadora, a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, que obriga as empresas a ter... Ou seja, o shopping coloca lá uma rampa para deficiente porque é uma imposição, não porque o deficiente vai poder comprar e melhorar as suas vendas também. Acho que as coisas estão combinadas, né? Quando eu faço isso para um atendimento legal, eu estou atraindo o cadeirante para o shopping. Então, é um investimento por imposição legal, mas ao mesmo tempo é a viabilidade de trazer mais consumidor para dentro do shopping, né? Agora, então é o ganha-ganha. E o senhor lá na Prodergo, por exemplo, que a questão dos dados, né? Porque hoje com a inteligência artificial e o número de dados que a gente tem é impressionante, né? Principalmente para os planos de saúde, a gente sabe que assim existem aplicativos no Brasil, não sei se já tem, mas assim que eles querem as suas informações da sua saúde, o que você está comprando de remédio, tudo. E aí em troca eles te dão alguns descontos, né? Por quê? Porque penso eu, planos de saúde, empresas da área de saúde querem saber o seu estado para, enfim, definição de vendas e tudo mais. Isso vai impactar vocês também, essas tecnologias novas e essa quantidade de informações individualizadas das pessoas, o senhor acha que isso no futuro vai impactar a ergonomia também? Com certeza. Uma das grandes ondas em todos os ramos de atividade, especialmente na economia formal, é a indústria 4.0. É a indústria que traz todo esse resumo, esse contato geral com a tecnologia ao trabalho. Então, no passado, o teleatendimento era exclusivo de seres humanos. Havia uma pessoa que te ligava e tentava te convencer a fazer uma assinatura de jornal, a mudar de plano de saúde. Hoje em dia, quem te liga é um robô. É um robô. Até e eu estou querendo, professor, eu quero um robozinho só para mim, para conversar com outro robô, porque eu não quero mais conversar com o robô, porque é muito chato. Eu vou contratar um robô para conversar com outro robô e aí eles se entendam lá. Você concorda que a tecnologia invadiu o trabalho e invadiu as nossas casas? É verdade. Então, uma mensagem eletrônica te liga para você percorrer algumas etapas até chegar no atendimento do ser humano. Sim. Isso significa que no passado era exclusivamente humano e agora eu estou combinando isso com o virtual, com a tecnologia. Na indústria vai acontecer a mesma coisa, já acontece com automações, nos serviços, no caso do telemarketing, supermercados. No passado eu só tinha caixas físicos, eu só tinha pessoas te cobrando para você pagar. Hoje em dia já tem supermercados testando que você mesmo pague as suas compras. É verdade. Agora, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, essa quantidade de informações que a gente não tinha no passado, daqui a alguns anos ou 10, a gente vai chegar no médico e ele vai ter um histórico de dados, ele vai saber a sua vacinação, quantas vezes você foi... Ele já tem, mas isso ainda é um pouco pulverizado. A tecnologia de você fazer a sua medição, esqueci o Conforto. nome.
Desconforto. Exatamente. E vai ter mais informações. As empresas também podem ter mais informações e individualizadas, já que a gente falou em ergonomia, é muito individualizado. Cada um tem uma altura, uma questão mental, enfim. Mas tem que saber se isso vai ser usado a favor ou contra as pessoas. Porque eu posso, por exemplo, falar, não, esse eu não contrato porque ele está com problema na coluna. Sim. Ou posso dizer, esse funcionário meu, todos estão com problema na coluna porque todas as cadeiras estão erradas ou todos os computadores não sei o quê. Então eu posso alterar isso e melhorar a minha produtividade. Então é sempre o ser humano que vai tomar a decisão ali. Sim. As empresas organizadas costumam fazer censos. Né? Legalmente, por exemplo, o exame periódico. Então o trabalhador passa anualmente no ambulatório da empresa ou de uma contratada para verificar a sua saúde. É um tipo de censo. Sim. Então, se o trabalhador tem liberdade de se manifestar, ele vai dizer assim, estou com dor nas costas. Cabe ao médico do trabalho sinalizar. Vamos investigar o trabalho para verificar se essa dor, esse desconforto tem fonte no trabalho? Se não tiver fonte no trabalho, eu vou dar um outro tratamento para isso. Né? A empresa dá um outro tratamento, encaminha para o plano de saúde, dá uma outra solução. Digitalmente, você pode fazer isso, esse censo, e algumas empresas já fazem, no seu computador, no seu notebook. Então você clica um app no celular ou no seu computador e manifesta o seu estado de saúde. Então você tem quase online o trabalhador manifestando qual o seu humor, qual o seu desconforto, para que alguém faça um tratamento disso, para que alguém verifique e diga, é o trabalho, não é o trabalho, vamos corrigir o trabalho. Muito interessante. Isso é um futuro próximo, ou já em vigor. Doutor, eu iniciei ali o programa, brinquei ali da questão do travesseirinho, porque assim, a gente tem o mundo ideal e tem o mundo real, né? O que seria o mundo ideal na ergonomia? Depois eu vou perguntar para o senhor também se eu tenho alguma empresa que se valeu dos serviços, por exemplo, da Prodego e que mudou, o que mudou que o senhor tem de prático para falar para a gente. Mas antes essa questão, o que é o mundo ideal? Uma empresa fazer exames mais... não só o exame quando admite e quando demite, mas como censos, como o senhor falou. O que mais que é o mundo ideal da ergonomia no ambiente de trabalho ou em todos os ambientes? O mundo ideal em ergonomia é sempre trabalhar na concepção. Eu vou conceber um trabalho, eu vou construir um trabalho, uma tarefa, um posto de trabalho. Então, eu verifico quais são as necessidades dos trabalhadores, do ponto de vista de especialista, consulto os trabalhadores a participar da concepção desse projeto, desse posto de trabalho, e o posto de trabalho nasce o melhor possível. Então, eu estou atuando na ergonomia de concepção. Esse é o mundo ideal. É onde eu tenho menos investimento e menos custo, porque eu já estou resolvendo os problemas quando estou comprando os equipamentos, a cadeira, a máquina, os dispositivos. Se é um cara que vai ficar 5 horas no computador é uma coisa, se é um cara que tem algum outro tipo de trabalho é outro tipo de equipamento, então tudo isso já é definido, pré-definido, né? E os trabalhadores participam dessa construção. Não é uma responsabilidade única do ergonomista. O ergonomista é um canal de comunicação entre a concepção e os trabalhadores. E juntos concebem, criam o trabalho o melhor possível. E quando eu lanço esse posto de trabalho, essa situação de trabalho, eu já lanço ela de uma forma mais adequada. Não totalmente, eu posso ter alguns ajustes depois que eu concebi ou construí esse trabalho. Esse é o mundo ideal na concepção. Tem o mundo ideal no dia a dia. Agora, você sabe que eu fui numa feira de tecnologia, né? E tinha muita coisa nessas feiras para fazer a reportagem, você fica meio perdido, nossa, do que eu vou falar? Aí eu vi um sujeito que era de uma marcenaria, isso já tem muitos anos. Ele falou, isso daqui é o seguinte, eu coloco a máquina, então assim, tudo aqui é regulado. A altura da cadeira, a altura da mesa, aonde você vai apoiar. E então assim, e o cara ficava num sofá, numa coisa, era como se fosse a cadeira era uma poltrona maravilhosa. E tudo vinha para ele, o computador vinha até ele, as mãos regulavam a altura. Então o cara está ali num trono maravilhoso. Isso é ergonomia. Eu falei, pô, aí eu fiz a reportagem sobre isso, que eu falei, isso aqui é a coisa mais tecnológica que existe, porque assim, tecnologia não é só o computador, o software, o hardware. Isso aqui foi pensado de uma forma fantástica. Eu não sei se essa empresa existe ainda, mas faria muito sucesso, porque ele pensou no ser humano, não pensou na máquina. E, geralmente a gente faz o inverso, né? A gente pensa no trabalho na máquina. O ser humano, se está alto, se está baixo, se ele vai, né? A gente não tem muita essa preocupação. Mas traz um prejuízo muito grande não pensar nisso, né? Com certeza. Vamos pensar e vamos
imaginar uma tarefa como o trabalho de dirigir, atividade de condução de um veículo. Então, hoje eu tenho trabalhadores na economia formal dirigindo o veículo, certo? Os motoristas de transporte urbano são do trabalho formal, concorda? Sim. E temos trabalhadores na economia informal. Sim. Então, como que eu garanto saúde e segurança nesta tarefa, condução de veículo? Na economia formal, as grandes linhas de ônibus, os grandes grupos de transporte urbano, têm o seu departamento de saúde e segurança que visam, bom, eu tenho um ônibus já comprado, ele está em operação. Eu tenho que dar uma manutenção mínima nele para que ele tenha o banco com regulagem, a direção continue hidráulica, né? Alguns veículos, alguns ônibus urbanos têm câmbio automático. Então, eu estou proporcionando conforto para o motorista. Para quê? Para que ele se acidente batendo o ônibus? Não. Para que ele faça o seu trajeto conduzindo passageiros e que ele tenha saúde no final do dia, no final do ano, no final da sua jornada. Aliás, entre as profissões mais estressantes, no top, a primeira é o motorista de ônibus, né? Então. E se eu fosse você, nunca brigava com o motorista de ônibus, porque ele já é estressado, coitado, né? Então tome cuidado. Por uma série de motivos. Uma né? série de motivos. A atenção do cérebro, quando está dirigindo, a gente não percebe, mas cansa, inclusive, o físico, porque é muito grande. A visão tem que estar muito atenta e aquilo consome energia, Exatamente. né? Imagina um motorista que fica, vai e volta o dia inteiro. A ergonomia já está justamente aí, estudar estas questões e criar alternativas, recursos junto dos trabalhadores, junto dos motoristas, para que o trabalho seja menos desgastante. Interessante. E é muito individualizado, né? Porque o motorista ele vai precisar de recursos muito específicos. O cara que fica o dia inteiro programando, por exemplo, talvez, como o senhor citou antes até do programa, talvez ele precisa levantar um pouco, olhar uma paisagem numa janela e voltar a trabalhar. Para ele já vai estar resolvido um pouco daquele processo mental muito intenso que ele está. E isso para ele já vai ser uma solução ergométrica também, né? Ergonômica. Ergonômica. O senhor tem exemplos que foi implantado um sistema novo numa empresa que deu resultados? O que o senhor tem para contar? Uma das indústrias pioneiras nessa questão de ergonomia é a indústria automobilística. Há várias indústrias automobilísticas na vanguarda desse assunto, com profissionais treinados e preparados para construir trabalho adequadamente, conceber trabalho e melhorar continuamente o seu processo produtivo. Então, se você visitar hoje empresas do ramo automobilístico, nacionais, a maioria é internacional, né? Você vai verificar que eles estão evoluindo no assunto há alguns anos. Estão nas mil maravilhas já? Não, mas estão caminhando estão na vanguarda desse assunto. Outra indústria que está avançando muito no assunto é a indústria de abate de aves, suínos e bovinos. Essa indústria está avançando muito, por necessidade legal, né, por atendimento às questões legais, como a automobilística, e por iniciativa, mantendo nos seus quadros profissionais de ergonomia para melhorar constantemente esse assunto. E o que o senhor já presenciou na prática de mudança? Porque nesses pilares que o senhor colocou, para a gente trazer um pouco da prática, são mudanças no mobiliário, depois eu vou lhe perguntar também no campo psicológico, enfim, que tipo de mudança, se eu chegar numa empresa, se eu olhar e falar, não, tem que mudar aqui. E como é que eu queria saber um pouco como que é o processo também, porque a empresa que já está instalada e já está, digamos, com vícios, acho que é mais difícil até, né? Como é que você chega na empresa, como é que o senhor faz? Faz a reunião e reúne A primeira o pessoal? coisa é convencer a diretoria e a gerência que vai dar retorno. Retorno financeiro, retorno de imagem para a empresa. Isso é difícil? Porque o cara fala assim, rapaz, mas já estamos vivendo uma crise, não está vendendo, e você ainda vem com esse negócio de ergonomia. O ponto principal aí é demonstrar que há retorno sobre o investimento. Porque empresas privadas, principalmente, precisam de lucro para sobreviver. Então, se você demonstra que há retorno sobre o investimento, o diretor, o gerente abre mais os ouvidos para te escutar e botar em prática. O segundo passo é convencer que é preciso a participação dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam estar envolvidos. Não existe ergonomia de binóculo. Eu fico numa sala com um vidro fumê observando os trabalhadores para verificar como melhorar. Não, eu tenho que envolver os trabalhadores na solução. Até porque se vê uma solução, eu chego no outro dia, a minha mesa está mais alta, às vezes a gente até reclama, pô, por que isso? Por que mudou, né? Agora, se eu falar, não, eu quero mais alta, eu quero mais baixa, então eu participei da decisão,
a aceitabilidade é muito mais fácil. Sim. Simples, E dizem né? que as melhores ideias, as mais baratas, as mais produtivas, vêm dos trabalhadores. Vem das pessoas. E eu presencio isso quase diariamente. Uhum. Às vezes a gente está quebrando a cabeça com uma ideia mirabolante, conversa 10 minutos com o trabalhador e ele fala, por que você não faz assim? Mudança no mobiliário é sempre necessário? Assim, cadeiras que... Não? Não é necessário às vezes. Muitas Às vezes vezes as soluções são simples. Ah, é? Por exemplo, o caixotinho que você colocou no seu monitor. Já ajuda. Quanto custa? Você É, trocou o seu mobiliário? Não. Não. Às vezes coloco 2, 3 livros, acho os livros lá, coloco lá e já resolvo. Então, temporariamente, provisoriamente, ok. Você atendeu a sua necessidade. É claro que no tempo, se houver uma disponibilidade de verba, você pode substituir por algo mais moderno, não é? Um mecanismo com regulagem. E no campo, por exemplo, porque o senhor me falou que a ergonomia ela tem o pilar físico da postura, que aí entra o mobiliário, Sim. o cognitivo, que é a relação de trabalho e o intelectualidade. Aí nesse campo o senhor já chegou a fazer alguma mudança? Falou, esse sujeito aqui ele exige muito intelectualmente, então a gente tem que fazer alguma alteração? Sim, a grande sacada da ergonomia cognitiva é entender o quanto aquelas etapas do trabalho são necessárias. Às vezes a gente se assusta com a desnecessidade daquela tarefa, né? Se essa palavra existe. Então você coloca um monte de atividade para o trabalhador e quando você vai avaliar junto com ele, com a chefia, com o pessoal de métodos e processos, verifica que aquilo não é necessário. Então há uma carga mental desnecessária. Então verificar o quanto a carga mental é necessária ou não é importante. Entendi. E o último aspecto, organizacional, tempo e relações humanas. Isso aí também, essa é mais difícil, né? Essa é complicada porque às vezes o gestor não enxerga isso como uma oportunidade, né? Ele só está enxergando o resultado. Eu quero 1000 carros no final do dia, eu quero 100 carros no final do dia. Tudo bem, teremos 1000 carros no final do dia. Mas você tem o número necessário de trabalhadores, os trabalhadores estão treinados, todos têm ferramentas e equipamentos adequados, todos estão, além de treinados na sua tarefa, entendem a tarefa dos colegas para ajudar, para formar uma equipe que se ajuda. O teu chefe está preparado a motivar os trabalhadores em vez de pressioná-los. Há uma diferença entre motivar e simplesmente ficar com cara feia e cobrar resultado. Então, esses são... O senhor me lembra um livro que eu li, com essa sua fala, do primeiro Quebre Todas as Regras. Não sei se o senhor chegou a ver. É um levantamento do Instituto Gallup. Esse livro tem uns 20 anos. E ele fala exatamente isso que o senhor está falando, né? O trabalhador tem as condições adequadas de trabalho e eles verificaram que o nível gerencial imediato é o fator primordial do sucesso das empresas. Não importa se o seu diretor é muito bom, se o seu CEO é bom. Se o seu gerente imediato, que lhe dá todo dia ali, se você não tem uma boa relação, então o seu nível de produtividade vai cair, né? Tem um exemplo simples. Hoje está circulando na internet um vídeo de uma montadora em Piracicaba que no final do ano passado, frequentemente tem férias coletivas todos os anos. Então os trabalhadores ficam dias em casa. E sabe qual foi a estratégia de fechamento do ano nessa empresa? Todos os trabalhadores saíam pela porta principal e todos os gerentes, diretores e supervisores aplaudindo os trabalhadores saindo. Por um ano produtivo, por um ano que todo mundo saiu com saúde. Reconhecimento, né? Reconhecimento. Quanto custa 10 minutos de um diretor, de um gerente, no supervisor, na porta da fábrica aplaudindo os trabalhadores que estão saindo? Às vezes vale muito mais do que outras ações. E isso faz parte da ergonomia. Você sabia? Eu aprendi muito com esse programa. O programa chegou ao fim, mas eu agradeço muito o nosso Eduardo Marcato, que é engenheiro, especialista em ergonomia e segurança do trabalho. Se você tem dúvidas, procura ele aí nas redes sociais, porque ele é um especialista no assunto e hoje trouxe muita novidade para a gente. Fica com a gente nos próximos programas, mande as suas sugestões. O programa em discussão fica por aqui. Até o próximo. Muito